Dois. Boa noite, irmãos. Nós somos uma igreja evangélica. O nosso site é www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você pode encontrar o horário dos nossos cultos e, se o culto estiver em andamento, você pode clicar no botão ao vivo. Temos também o nosso canal do YouTube. Você vai ser bem-vindo. Pode procurar na caixinha de verificação, Igreja de Interlagos, você vai cair do nosso canal do YouTube e você pode também selecionar um vídeo que você queira ver. Se tiver dúvidas, você pode entrar em contato pelo e-mail, através do e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Hoje o nosso culto se chama Escola do Alicerce Bíblico, onde são pontuados ensinamentos basais do Evangelho, mas que têm grande relevância, mesmo que você seja um crente antigo, seja um cristão antigo, fala, eu não preciso mais de nada basilar. Precisa, irmãos. A gente precisa ouvir várias vezes, precisamos sedimentar, principalmente ensinamentos que são ensinamentos chaves, né? Que são ensinamentos que podem derivar outros pensamentos que, se você não estiver bem estabelecido, você vai poder ir por caminhos errados, ensinar coisas erradas ou entender coisas erradas. Que está errado por quê? Porque está fora da palavra de Deus. O pastor Hélio Pilvisan Filho vai trazer hoje a mensagem, vai falar novamente de corpo, alma e espírito. Você é bem-vindo. Se você entrar, entre com o microfone desligado, entre com a câmera desligada, para que não atrapalhe o estudo dos irmãos. Esteja também, irmãos, com uma canetinha, um lápis, um caderninho, para vocês poderem anotar os versículos. Amém? Glória a Deus, então, vamos fazer uma pequena oração para dar início ao nosso estudo da Escola do Alicerce Bíblico. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor, porque nós separamos esse momento, Senhor, para te ouvir, Pai. Esse momento que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, Senhor, mas nós reconhecemos, Senhor, a necessidade de estarmos em comunhão com os irmãos e em comunhão contigo, Pai. Abençoa, Senhor, essa palavra que o pastor Hélio vai falar, dê a ele sabedoria, entendimento, Senhor, e abra o nosso coração, Pai, para que essa palavra possa produzir frutos, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Entregamos esse culto em tuas mãos, Pai, e mais uma vez te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Eliette. Muito bem. Nós estamos, se não me falha a memória, deixa eu só observar aqui qual é o estudo que nós estamos. Acho que é o 7º, né? Só um minutinho. Eu já te falo aqui, né? Não, nós estamos no 5º estudo, vamos fazer o 6º agora. 6º estudo sobre a natureza humana, ok? Então, prepara aí o teu coração para que você entenda bem esta mensagem, né? Eu tenho aqui tentado, né, de uma maneira, na forma desses estudos bíblicos, né, do alicerce bíblico, que você reformule a sua base de pensamentos a respeito do cristianismo. E que essa reformulação ela aconteça estritamente baseado na palavra, na Bíblia. Nós estamos... até dei um exemplo, né, na terça-feira passada, eu dei um exemplo de uma frase
uma frase de um teólogo, que eu vou ler aqui para vocês. E eu vou reafirmar o que eu disse na semana passada, na terça-feira da semana passada. Esqueci de falar o dia, né? Hoje é 20/9 de 2022 e agora são 20h06, tá bom? Para que fique registrado. Tem uma frasezinha de um teólogo chamado chabad.org.br. Está escrito assim, né? É impossível dar uma definição concreta da alma, pois a alma não é uma entidade concreta, mas abstrata. Não é matéria, é energia, mas também não é energia física, é energia divina, um pedacinho de Deus dentro de você. Frase bonita, né, cheia de significados, mas é uma frase absolutamente anticristã. E eu explico por que é anticristão isso aqui. Tá certo? Porque o que está escrito aqui pode até ser bonito. Eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim. Não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus e o Pai viriam e fariam morada dentro de nós. Então não é um pedacinho de Deus. Não. Está errado. Né? E outra, alma, corpo, alma e espírito são três partes da individualidade humana. É assim que eu gosto de definir. Corpo, alma e espírito são três partes da individualidade humana. O hélio é composto por três partes, mas é o hélio. Então, quando Jesus trata desse assunto na Bíblia, ele tem tanto cuidado em tratar esse assunto, os apóstolos, inclusive, tem tanto cuidado em tratar desse assunto, para que não ficasse nenhuma dúvida. Quando a gente separa a alma, o espírito do corpo, a gente está versando contra a ressurreição. Percebe? Quando você fala assim, a alma, quando o sujeito morre, a alma dele, aconteceu alguma coisa, foi para algum lugar, ou isso, aquilo, você está destruindo a ideia de ressurreição. Porque a ressurreição, quando Jesus nos promete, quando ele nos promete a vida eterna, ele promete a vida eterna para a Eliette, por exemplo. Não é outra Eliette. É a Eliette, do jeito que ela é, com a individualidade da Eliette. Percebe? Com os pensamentos da Eliette, com os sentimentos da Eliette. Não é outra pessoa. Percebe? É uma pessoa que vai ressuscitar no último dia, se não for arrebatada antes. Mas vai haver ressurreição. E a Eliette, como um indivíduo, com as suas características, com a sua personalidade, com o seu coração, com os seus sentimentos, com as suas memórias, com tudo. É o indivíduo. Por isso que a gente precisa tomar um certo cuidado quando vai pensar sobre isso. Cuidado, porque a gente pode ter uma boa ideia e essa boa ideia matar aquilo que está escrito na Bíblia. Percebe? Então, não é um pedacinho de Deus. Né? Você foi criado à imagem e semelhança de Jeová, que é o que está lá no começo do Gênesis. E Jesus fala que este sujeito criado por Jeová não presta. Percebe? Não presta. Ele precisa de conversão. Né? Tanto é que ele fala isso para João 3. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Eu tô muito cansado hoje, então eu tô com a minha cabeça meio
Vou abrir aqui minha Bíblia eletrônica. Se alguém precisar de uma Bíblia eletrônica, eu sugiro que usem essa daí, Sword, tá? E Sword é uma excelente Bíblia, tem várias versões. A versão que nós usamos aqui na igreja é a versão da Almeida Corrigida Fiel, ACF, para quem não sabe, né? Então, quando Jesus está conversando lá com Nicodemos, ele fala assim para Nicodemos, eu vou mostrar aqui para você, ó, quer ver? Deixa eu me adaptar aqui. Aqui, pronto. Ele fala assim para Nicodemos. Nicodemos vai lá, Rabi, nós sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala, na verdade que digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando ele fala nascer de novo, ó, essa palavrinha aqui, nascer de novo, ela é muito importante dentro do cristianismo. Percebe? Ela é muito importante. Porque nascer de novo significa nascer, ou seja, esquecer o velho, aquilo que foi criado lá como carne do pecado, lá em Gênesis 1 e 2. O homem nasceu para morrer. É isso que acontece. O homem nasce para chegar à morte, por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, Deus falou lá, o Jeová falou assim para ele, ó, o dia que desta fruta comer, certamente morrerás. E o contrário, como é que é? Vamos lá em Gênesis, ó. Vamos lá em Gênesis 1, capítulo 2, né? Aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô cansado hoje, então eu tô muito disperso. Fez moram a terra, no jardim do Éden, pois ali e tal, o Senhor fez notar, do Éden e tal, e tomou o Senhor, pois, no jardim para lavrar e guardar, ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, o homem aqui, antes do pecado, ele não podia morrer, né? Ele não podia morrer, ele estava vivo. Agora, quando Adão come da árvore da ciência do bem e do mal, ele passa a morrer. Então, a morte a morte é como se fosse assim uma consequência do pecado. Então, o pecado é a desobediência a Deus, né? O pecado é a desobediência. Então, quando Adão desobedece, é criada a morte para que a morte possa receber o pecador. É isso que acontece, né? Então, fazendo uma análise assim um pouco mais rápida da situação, então, por causa do pecado, nós morremos. Então, o homem nasce para morrer. Você nasceu para morrer. Todos nós nascemos para morrer. E Jesus quebrou essa lei. Jesus quebrou este ciclo vicioso. Jesus foi lá e falou assim, olha, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Ou seja, tudo ao contrário do que Jeová fazia. Percebe? Tudo ao contrário. Jesus falou assim, aquele que crer em mim, né, passa da morte para a vida. Ele nos promete a vida eterna. Eu mostrei isso na terça-feira passada. E é isso que acontece. Então, quando você aceita Jesus, você recebe por garantia de Cristo a ressurreição como herança, a vida eterna. Então, se porventura, alguma ideia de que você tem um pedacinho de Deus dentro de você, não é o que a Bíblia diz. Percebe? A Bíblia diz que Jesus e o Pai virão fazer morada. Então não é um pedaço, é Deus inteiro e Jesus inteiro. Percebe? É assim que a gente tem que entender, não é um pedacinho. A alma não se descola do corpo, nem o espírito se descola do corpo.
Jamais. Não é isso que a gente aprende no Novo Testamento. A gente aprende que o indivíduo, o sujeito, com as suas características, com a sua personalidade, com as suas memórias, com tudo, com a sua inteligência, com os seus sentimentos, tudo. A Bíblia não fala que é a alma que vai entrar, que é o espírito que vai entrar. A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar à maneira de Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como Jesus recebeu uma glorificação no corpo dele, percebe? Jesus ressuscitou o mesmo que tinha ido para o túmulo, igualzinho. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou para Tomé e falou assim: Tomé, põe o seu dedo aqui, vede que sou eu mesmo. Bem-aventurado aquele que não crer, perdão, aquele que não viu e creu. Entendeu? Então vamos tirar essa ideia. Arranca essa ideia de você. Você vai ressuscitar. Não é um pedaço de você. Não é só a sua personalidade que vai para Deus. Não é só os seus sentimentos que vai para Deus. Não, é tudo. A Eliette inteira vai para Deus. Só que ela vai receber uma glorificação da mesma maneira que Jesus foi glorificado. Entendeu? Paulo trata a morte como um sono. Isso está em Coríntios 15, você vai lá em Tessalonicenses, é um monte de lugar que fala que a morte é um sono para o cristão. Você vai dormir. Às vezes eu vou dormir 11 horas, meia-noite, quando eu abro os olhos é 5 da manhã. Puxa vida, mas já passou, eu queria tanto ficar mais um pouquinho na cama, não posso. Né? E assim vai. Então, esse relacionamento entre corpo, alma e espírito, essa ideia de que eles são dissociáveis, isso aí é uma ideia que não está no Novo Testamento. Percebe? Dissociar, não dá, não é isso que acontece. Você não encontra respaldo bíblico para esse raciocínio. É isso que eu tenho que lutar aqui com vocês. Né? Parar de pensar... Ah, mas e o Chico Xavier que recebe, que fala da minha avó, que não sei o quê? Não sei. Para mim não é a avó de ninguém. Não sei o que o Chico Xavier recebe. Mas eu sei que a sua avó vai ressuscitar. É o que está escrito na Bíblia. Ou ela vai, né? Ela vai para a direita ou vai para a esquerda. Né? É o que diz a Bíblia. Então, você vai ter que lutar contra essa ideia. Porque essa ideia de que corpo, alma e espírito são dissociáveis é uma ideia cultural, é uma ideia que está na nossa cultura. Entende? Uma coisa antiga. É um pensamento muito antigo da humanidade. Mas não é o que Cristo falou. Não é. Não é o que os apóstolos disseram. Não é. Entendeu? Então, nós precisamos lutar contra esse raciocínio. Você precisa lutar. Né? Então, vamos fazer um estudo agora. Hoje eu não vou devagar muito, não, tá? Hoje eu vou fazer um estudo um pouco mais sistemático. Não vou dar muitas opiniões, não. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a alma do homem, tá bom? Muito bem. No princípio, a alma era tida como parte vivificante do homem, né? Que anima o corpo e usa os sentidos físicos. Né? Ela, no início, veio a existir como resultado do sopro divino. Ou seja, lá no Velho Testamento, num determinado instante, Jeová sopra nas narinas de um corpo feito de barro, de pó, e este corpo feito de barro e pó passa a ser alma vivente. Está em Gênesis isso. Então nós podemos descrevê-la como uma parte espiritual e vivente que opera no corpo.
Percebe? Em termos biológicos, em termos físicos, não tem explicação. Percebe? A ciência, ela luta para entender como que funciona o cérebro humano. Né? Como é que funciona exatamente? Né? Por que eu consigo, por exemplo, lembrar de coisas, sentir afeto, relacionar coisas dentro de mim e concluir outras? Como é que isso se procede no meu cérebro? Fisicamente ou biologicamente? A ciência não entende isso. Percebe? Imagina aí, você está aqui ouvindo essa pregação e, de repente, você tira uma conclusão do que eu falei. Você vai lá e fala, puxa, é tal coisa. Sabe, essa sensação de, puxa, é tal coisa? Como é que isso acontece lá dentro? Como é que lá dentro, estou falando biologicamente, como é que isso acontece lá dentro? Como é que as trocas de íons dentro do cérebro, dentro dos neurônios, né? Os hormônios que estão se movimentando ali, os impulsos, como é que isso acontece? Não sabemos. A ciência luta para entender isso. Percebe? Então, quando Jeová vai lá e sopra nas narinas de Adão, e Adão passa a ser uma alma vivente, então Adão, peraí que eu me perdi aqui. Então, Adão passa a ter uma vida espiritual. Né? Uma vida espiritual. Vamos entender essa questão da vida espiritual. Né? Muito bem. A vida espiritual é uma resposta a uma pergunta muito antiga. Né? Eu morro, e daí? Né? Para onde eu vou? O que vai acontecer depois que eu morrer? Então, a vida espiritual é uma resposta para essa pergunta. Basta você avaliar, analisar e falar assim, poxa vida, eu consigo tirar conclusões, eu consigo pensar, eu tenho emoções, eu sinto ternura, eu sinto raiva, eu sinto um monte de coisa. Eu penso, eu consigo, eu sou da área de exatas, né? Eu consigo formular equações e consigo fazer observações e dali tentar montar uma equação e assim vai. Como? Eu morro e tudo isso se perde. Morro e acaba. Percebe? Não dá para entender isso. Então, em resposta a isso, nós vamos definir, então, o que é vida espiritual. Nós precisamos desta resposta. Mas nós não inventamos a Deus. Não é uma invenção. Deus não é uma invenção humana. Percebe? Como alguns filósofos usam. Percebe? A existência de Deus, nós sabemos da existência de Deus pela misericórdia de Deus. Ele vai, tem misericórdia, se apresenta a nós e nos dá uma perspectiva de futuro, depois da morte, que eu quero dizer. Então é assim que funciona. Né? Não simplesmente acabou. É ruim pensar desse jeito. É ruim pensar que tudo isso que acontece dentro do cérebro humano, dentro da nossa cabeça, percebe? É difícil achar que isso tudo não tem significado para o futuro. Né? E se a gente olhar a beleza dessa construção que é o homem, né? A quantidade de coisas que acontecem no nível molecular, no nível celular, dentro do nosso corpo, nós já discutimos aqui, nós já falamos aqui, que a quantidade de variáveis, a quantidade de possibilidades que existe no DNA humano é tão gigantesca, que 10 bilhões de anos de existência do universo, 13,7 bilhões de anos de existência do universo,
não seria o suficiente para que todas as variáveis do DNA humano viessem a existir por coincidência ou por acaso. Entendeu? Então, dentro de nós acontecem coisas fabulosas, inacreditáveis. E existe uma sincronia tão perfeita, existe uma sincronia muito perfeita. Nós temos uma médica que poderia falar várias coisas para a gente desta perfeição. O cérebro lá manda um sinal elétrico para o coração e o coração contrai. Mas eu não tenho poder sobre esse sinal elétrico que vai para o coração, mas eu tenho poder sobre o sinal elétrico que faz com que meu braço levante e esse músculo do braço se flexione, se expanda e tal. É muita sincronia. Percebe? Muita sincronia. Então, sim, a nossa ressurreição, ela será por completa. Ela será integral. Né? Muito bem, mas vamos lá, continuando. Então, nós podemos dizer que a alma é a nossa parte espiritual. A alma e o nosso espírito, eles estão sincronizados com o nosso corpo. Eu já preguei isso, né? O raciocínio é o nosso espírito e o nosso sentimento é a nossa alma. E existe uma sincronia entre eles. Por isso que quando a gente lê lá em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, a sua alma, seu espírito e seu corpo estão sincronizados, não estão sincronizados. Para você sincronizar com Deus, você precisa nascer de novo. Né? E depois tem outros significados também, uma outra hora a gente até fala sobre isso. Mas está tudo desincronizado. Então, quando eu aceito a Jesus, eu sincronizo a minha vida por completo com o Pai, com Jesus, com Deus, o nosso Deus. Né? Mas continuando, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre a alma. A alma faz referência à vida animada. É o que dá ânimo, lá no Velho Testamento. Homens e animais. Ou seja, homens e animais têm alma. Tá certo? O que nos coloca em igual posição no que se refere aos nossos instintos básicos. Né? Os nossos instintos básicos, mas esse raciocínio é teológico. Aliás, não é teológico. A teologia pensa de outra maneira. Né? Depois a gente fala sobre isso. A alma do homem é o local onde estão os sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Né? Mas, por natureza, o homem, ele é um ser de sentimentos egoístas e perversos. Ele precisa ser moldado a ter bons sentimentos. Aí entra a família, entra a igreja, entra a ética, entra a moral, entram várias coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Né? A alma do homem, né, pelo que diz a Bíblia, a alma peca. Mas vamos pensar no que é pecado. Pecado, lembra que eu falei agora há pouco? Eu falei assim, pecado é desobediência a Deus. Como foi lá, Adão desobedeceu aquele mandamento e ele foi considerado um pecador. Né? A alma peca. A alma também pode ser dominada pelo intelecto. Não sei se você já deve ter visto, já deve ter lido por aí. Né? Tem muita gente que fala assim, olha, treina o seu intelecto para que você domine os seus sentimentos ruins. Por exemplo, o que acontece no Evangelho. Quando Paulo fala assim, que nós temos que nos revestir de Cristo, quando Paulo fala assim, que ele reduz a carne dele à servidão, quando ele fala assim, olha, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo, quando ele diz essas coisas, ele está falando assim, olha, o meu intelecto, o meu entendimento das coisas do Evangelho dominam sobre os meus sentimentos, tanto os bons quanto os ruins.
Porque se você quer se revestir de Cristo, ou seja, ser igual a Cristo, ter a roupagem de Cristo, ter a característica de Cristo, nós temos que fazer como Cristo fez. Ele reduziu o corpo dele, os sentimentos dele. E o maior exemplo de sentimentos é a dor. Jesus reduziu a dor. Quando Jesus subiu na cruz, ele subiu com muitas dores, com muito desconforto. Não foi confortável para Jesus, como homem, subir na cruz. Ele sofreu dores terríveis. Percebe? Ora, se Jesus sofreu dores terríveis e aguentou a cruz, é porque a cabeça dele estava, o intelecto dele estava tão afiado com as coisas de Deus, do Pai, que ele chegava e falava assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava tão, eu não sei se eu posso usar até essa palavra, me perdoem, tá? Mas ele estava tão obcecado em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que ele reduziu o corpo dele e ele não levou em consideração a dor que ele sentia. Porque quando o judeu sobe para a cruz, ele sobe nu. E a nudez para o judeu é uma desonra enorme, é muito grande a desonra. Então, quando Jesus subiu nu para a cruz, eles colocam aquelas pinturas com aquele paninho só para esconder, mas Jesus estava nu na cruz. Totalmente, uma desonra gigantesca. Mas o Senhor Jesus, ele foi lá e ele reduziu os sentimentos dele. Ele estava aqui, na cabeça dele, estava tão, assim, tão concentrado em fazer a vontade dele. E é isso que ele nos chama a fazer. Se concentre nas coisas de Deus. Ou seja, vai lá e treina a sua cabeça, o seu raciocínio, o seu cérebro, para que os seus sentimentos não te levem a desobedecer. Porque o que nos leva a desobedecer a Deus é a tentação suplantar o raciocínio. Mas se o raciocínio suplantar a tentação, o sentimento, pronto. Tá aí. Esse é o segredo. Jesus fez isso. Percebe? Então funciona desse jeito no cristianismo, né? Mas vamos entender mais algumas coisas, né? A teologia, ela denota 4 aspectos distintos da alma, né? Então vamos ver esses 4 aspectos. A alma é vida, e tudo que tem vida tem alma. É isso que diz lá no Velho Testamento. Homens têm alma, animais têm alma, vegetais têm alma, bactérias têm alma, vírus têm alma, protozoários têm alma. Percebe? Porque lá no Velho Testamento está dizendo que, né, tudo foi feito alma vivente. Os animais, tudo. Até o vírus, se ele é considerado uma coisa viva, ele tem alma. É isso. Percebe? Só que a única alma que tem entendimento do que é a alma humana. Né? O ser humano tem entendimento do que é a sua alma. Né? Percebe? Muito bem. Segundo, a alma do homem se distingue dos irracionais, né, dos animais irracionais, pois este só tem alma enquanto vive e corpo. E como nem toda carne é a mesma, como diz em Eclesiastes 3:21, isso torna diferente a alma dos seres racionais. Então nós começamos a pensar. Nós podemos dominar a nossa alma. Nós podemos subjugar a alma. Reduzir a alma. Né? Porque a alma peca. É assim que está na Bíblia. Né? A alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, o destino da alma pecadora é a morte. Né? Muito bem. Os versículos que eu falei aqui foi Eclesiastes 3:21 e 1 Coríntios 15:39. Tá bom?
A alma distingue um homem do outro, pois forma a base da individualidade. Percebe? Então, qual é a base do Hélio ser o Hélio? É o que o Hélio sente. É o que o Hélio pensa. Entendeu? Qual é a diferença entre o Hélio e o pastor Valdo? A diferença é que o Hélio pensa de um jeito, sente de um jeito. O Valdo sente de outro, pensa de outro. Nós temos ideias comuns, né? Mas o Valdo sente de maneira diferente, eu sinto de outra. E assim vai. Entendeu? Essa é a base da nossa individualidade. Por isso que Jesus, ele não está interessado na alma, ele está interessado em tudo. Nos 3 elementos. Corpo, alma e espírito. São indissociáveis. Né? Eu tive uma experiência essa semana interessante, que foi o seguinte, eu já falei para vocês aqui, eu sou professor, dou aula de física e matemática, e agora eu estou como coordenador numa escola. E depois da pandemia, nós temos muitos alunos com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade, com diversas síndromes aí emocionais. Parece que a pandemia, ela piorou essa situação de maneira muito acentuada, sabe? Muito grande. Aí, eu tive uma experiência interessante semana passada, que tinha um garoto lá, até contei isso no domingo, nós oramos, inclusive, no domingo por esse garoto. Que o menino, ele está numa situação tão difícil emocional, ele é um potencial suicida, sem dúvida alguma, nós estamos tratando disso na escola. Mas o garoto, ele se corta aqui, ó, porque ele não sente mais dor. Ele se corta e não sente dor. A dor emocional dele é tão grande, que ele procura sentir outra dor e não consegue. Né? Percebe? Olha como o ser humano é interessante. Né? Como o ser humano é incrível. Agora, esse menino é ele que sente, não sou eu. Eu não, se eu bater o dedinho ali no canto da cadeira, eu vou chorar de dor, percebe? É horrível. Entende? Cada um é de um jeito, cada pessoa é uma pessoa. Por isso que não dá para dissociar. Quando Jesus fala assim que quer nos salvar, ele não quer salvar só um pedaço do Hélio. Por quê? A constituição do Hélio é o que o Hélio é, tanto em sentimentos quanto em raciocínio, quanto fisicamente. Percebe? Por exemplo, eu tenho um problema no meu dedo que é hereditário. Tá vendo aqui, ó? Meu dedo é torto, ó. Dá para ver? Ó, meu dedinho. Meu dedinho é todinho torto. É hereditário. Percebe? Ó, os dois. A minha filha tem, a minha filha mais nova tem os dedinhos tortos, assim igual eu. Percebe? Se a alma do Hélio sai do Hélio e sei lá, como todo mundo pensa, eu não vou levar essa minha característica na minha alma, percebe? É uma característica minha. Entende? Por isso que eu estou brigando, lutando aqui para tentar te mostrar que o lado bíblico dessa história de corpo, alma e espírito. Cuidado com o que você pensa. Pense corretamente. Pense como está na Bíblia, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? O terceiro ponto é: a alma distingue um homem do outro e forma a base da sua individualidade. Nós vemos isso, que a palavra alma é usada, né, na Bíblia para indicar uma pessoa. Né? Vou dar um exemplo aqui, Romanos 13:1. Quer ver? Ó? Ele vai falar... Opa, perdão. Aqui, atenção ao window e aqui, ó. Vamos lá, em Romanos 13:1 para você ver. Eu não vou discutir aqui agora o texto de Romanos, mas só essa questão da alma, tá? Então ele fala assim, ó.
toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Está vendo? Toda alma esteja sujeita. Ele não está falando aqui de alma penada, como a gente conhece. Ele está falando de pessoas, de seres humanos. Então, toda alma, qual alma? O Hélio, a Rosana, o Daniel, a Esther, e assim vai. Todas as almas, né? Todas as pessoas. É essa ênfase que o texto traz. Não vou discutir aqui o significado do texto, mas eu quero mostrar para vocês, né? Eu acho que aqui também é Êxodo 1:5. Quer ver? Ele fala lá, deixa eu ter certeza se é Êxodo 1:5. O que ele fala aqui? Ele fala assim, ó, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Percebe que aqui ele está usando a palavra almas como pessoa. Percebe? Como um sujeito. É isso que acontece. E quarto ponto, ele fala assim, a alma também distingue o homem dos deuses, pois não há referência à existência de alma dos anjos. O homem tornou-se ser vivente, ou seja, a alma preenche o corpo e este está sujeito às condições terrenas. Os anjos são descritos como espíritos. Isso é no Velho Testamento. Tá, ok? No Novo Testamento é diferente. Né? Mas estou aqui mostrando para vocês como que a teologia pensa. A teologia pensa como está no Velho. Nós pensamos diferentes, como está no Novo. Assim como quando Paulo regulamenta essa história, ele regulamenta o raciocínio a respeito de alma e espírito. Né? A origem da alma ela é controversa, né? Pois temos dois possíveis indícios. Um está em Gênesis 1, de 26 e 28, e o outro está em Gênesis 2, 7. Uns pensam ser a mesma coisa, porém, eu acho que essas duas criações são diferentes, né? Se você olhar Gênesis 1, 26 e olhar Gênesis 2, 7, você vai perceber que as criações são feitas de maneiras diferentes. Né? Mas isso cabe em um outro estudo. Né? Então, continuando, né? Alguns estudiosos da teologia que gostam de olhar a Bíblia e fazer pensamentos, né? E determinar maneiras de pensar, eles afirmam que a alma tem origem, que a teologia divide a origem da alma em dois grupos. O primeiro grupo afirma que a alma é individual proveniente de Deus. Então, esse grupo de pessoas diz que a alma provém de Deus. Então, anota aí os versículos. Anota aí os versículos que eu vou dizer para você. Tá? Os versículos são Isaías 57, 16, Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12, 1. Tem um outro grupo de cientistas, de teólogos, que diz o seguinte, que a alma é transmitida de pai para filho. Né? Pois dizem que a natureza pecaminosa do homem é transmitida por Adão. Sabe aquela história de que nós recebemos por herança o pecado de Adão? Você já deve ter ouvido falar disso aí. Ou seja, a tendência do homem em desobedecer a Deus, essa tendência veio de Adão. Adão introduziu isso em nós. Por consequência, todos nós somos almas pecadoras. Ok? Então aí, olha, eu vou dar alguns versículos para você anotar. João 1,13,
João 3:6, Romanos 5:12, 1 Coríntios 15:22, Efésios 2:3 e Hebreus 7:10. Depois você volta à gravação e anota, tá bom? Então, que fique bem claro, esse é o raciocínio teológico, tá? É preciso ressaltar que a origem de todas as formas de vida é encoberta em mistérios. E isto deve servir de aviso contra todo tipo de especulação além dos limites expostos na Bíblia. Tá bom? Então toma esse cuidado. Tá? Existe um mistério sobre a origem, as formas de vida, né? Mas lá no Novo Testamento, a gente entende que alma é aquilo que se sente e espírito é aquilo que se pensa, né? Quando Jesus vem para nos salvar, ele vem nos salvar na sua integridade, né? O indivíduo total, completo, íntegro, né? Até falei na terça-feira da semana passada, eu disse assim, olha, como Jesus vai fazer a ressurreição, fisicamente falando, não faço ideia. Isso é uma promessa de Jesus. Ele tem os métodos dele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Foi assim que aconteceu quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele recebeu. Ele recebeu todo o poder. Ele fala isso lá em Mateus, no finalzinho de Mateus. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E então, ele tem domínio sobre a física, sobre a química, sobre a biologia, sobre isso, sobre aquilo. Então, o momento da ressurreição, o Elião vai voltar a viver. Como isso vai acontecer é um mistério. É difícil de entender, porque, imagina, eu sou uma pessoa ligada à ciência, eu fiz mestrado, fiz ciência uma época da minha vida. É difícil a gente falar assim, puxa vida, mas como que Jesus vai fazer isso? Você tenta dar uma explicação, mas não precisa de explicação. Ele vai fazer pelo poder dele. É isso que ele nos prometeu, né? Essa última partezinha, eu me baseei em Eclesiastes 11:5, Salmo 139, de 13 a 16, e Jó 10, de 8 a 12. Tá ok? Tá aí. Agora, no Novo Testamento, a coisa é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. A relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada da seguinte maneira. A alma é depositária da vida. Por isso, a alma é sinônimo de vida. Quando a vida se extingue, extingue-se também a alma. Esse é o raciocínio do Novo Testamento. É isso que acontece. Ora, se eu sou feito alma vivente, quando eu morrer, eu não sou mais nada. Aí Jesus vem e reconstitui no dia da ressurreição. Ele reconstitui o ser humano, porque ele prometeu que o Hélio viveria eternamente, se ele cresce e tudo mais. Tá certo? Então, ele vai resolver esse problema, não é problema nosso, é problema de Jesus. E a alma, ela permeia todo o corpo e afeta diretamente todos os órgãos e membros do ser humano. Isso é que é a alma. Se eu bater o cotovelo na quina da parede, velho, eu vou sentir uma dor desgramada. Eu estou sentindo dor, sentindo, é alma, sentimento. Eu estou sentindo dor. Aonde eu sinto a dor? Na alma. Então, a minha alma, ela permeia todo o meu corpo. A gente costuma falar que está aqui, né? E eu já até falei isso anteriormente. A gente tem uma sensação aqui, né? Às vezes quando você... eu tô apaixonado. Então, meu coração e não sei o quê. Percebe? Ou tô angustiado. Eu tô com um nó na garganta, tô numa angústia. Percebe? A gente usa aqui. Isso aqui é só vamos dizer assim, uma
uma metáfora do que é a alma, né? Por causa, talvez, da inervação, talvez do fluxo sanguíneo, sei lá, alguma coisa aí que faz você sentir algumas coisas aqui. Mas a alma está em todos os lugares do meu corpo, né? Então, a minha alma, eu não diria está em todo, né? Ela afeta todo o meu corpo afeta a minha alma, né? E isso explica o fato de que as escrituras atribuem sentimentos aos órgãos vitais, né? A alma e espírito são conceitos que causam uma bruta confusão, muitas confusões. E o pior de tudo é que tem algumas dúvidas que a gente tem em que a explicação que é dada na Bíblia, ela não satisfaz. Você sabe por quê? Porque nós estamos contaminados com a cultura do mundo ocidental. Percebe? Essa cultura de que a alma se desprende do corpo. Então, as definições bíblicas, elas têm que encerrar esse assunto para você. Entendeu? Encerra-se esse assunto por causa do que o Evangelho nos ensina. E o que é mais importante para mim é aquilo que está no Evangelho. Eu só sou crente, eu só sou cristão porque eu li o Evangelho foi me contado e eu o aceitei. Percebe? Agora, não posso misturar as estações. Você não pode pegar um muçulmano e jogar dentro do cristianismo e falar assim, ó, Jesus também é muçulmano. Não dá para fazer isso, porque não é. Percebe? E assim vai. Você não pode pegar, por exemplo, o espiritismo e colocar dentro do judaísmo e falar assim, o judaísmo e o cristianismo. Não dá. São coisas diferentes, pensamentos diferentes, raciocínios diferentes. Então, queridos, eu espero, né? Eu vou fazer ainda mais uma parte. Vou falar ainda mais um pouco, está acabando o meu tempo. Mas eu tenho ainda mais um assunto para falar para vocês, que é o relacionamento da alma com o corpo e da alma com o pecado. Ainda a gente vai falar sobre isso na próxima semana, tá bom? Então, eu queria avisar vocês aí que são novos ou que vocês chegaram através do YouTube, quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Pode fazer perguntas lá. Não sei se conseguirei responder a todas as dúvidas, porque nem sempre a gente tem resposta para tudo, né? Eu admito isso, mas a minha preocupação maior em fazer esse estudo é destruir essa cultura que veio de fora para confundir o cristão. O cristão não pode ser confundido. O Novo Testamento ele é o suficiente para sustentar o que eu creio, para sustentar Jesus, a maneira como Jesus quis que nós criássemos. Meu português não está bom, né? Bom, mas, enfim, o Senhor Jesus é o suficiente para nós, né? Jesus é o meu suficiente Salvador. E tudo aquilo, todos os minhas conclusões, os meus pensamentos a respeito da vida espiritual estão dentro do Novo Testamento. Então, você precisa, irmão, você precisa moldar, largar um pouquinho dos pensamentos, tentar se desvencilhar dos pensamentos ocidentais que tentam te confundir para que você não creia como o Senhor Jesus quer que nós creiamos. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Percebe? Eu até falei isso na semana passada, né? Vou falar de novo aqui. Muita gente pergunta sobre Maria, né? Maria, poxa vida, mas Maria e tal, ela deu a luz a Jesus e tal, e Jesus é o Salvador do homem, etc, etc. Sim, Maria é uma mulher especial, fabulosa, incrível, ela foi escolhida, né? E teve um papel gigante no cristianismo. O papel da Maria
é fundamental para o cristianismo, mas ela não tem o poder que Jesus tem. Nós respeitamos Maria pela qualidade de mãe de Jesus, a mãe do Jesus homem, né? Jesus, quando veio na forma de homem, ele veio através de Maria. Respeitamos, nossa, respeito muito Maria, uma grande mulher. Um símbolo importante dentro do cristianismo. Mas ela não é o que se diz por aí. Ela está morta. Maria morreu e vai ressuscitar no dia da vinda do Senhor. Percebe? E aí, Maria, com certeza, Jesus vai reencontrar sua mãe. Olha que coisa fabulosa. Vai reencontrar sua mãe, vai ter um papel, vai ter um lugar especial lá para Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ela não é, a Maria não é o que se fala hoje em dia sobre Maria. Percebe? Ela não é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus Cristo, o homem. Tá certo? Maria não tem o poder intercessor, nenhum poder intercessor, porque ela está morta, aguardando a ressurreição. Como eu mostrei para vocês na última terça-feira. Percebe? Ela está lá aguardando a ressurreição. A alma da Maria, pelo Novo Testamento, não se descolou do corpo dela. O espírito da Maria não se descolou do espírito, do corpo dela. Mas no dia da ressurreição, ela ressuscitará, como todos nós ressuscitaremos. Com certeza, Jesus, né, vai ter um lugar especial para a mãe dele. E sei lá quem mais. Tá certo? Mas nós vamos ressuscitar igualzinho Jesus ressuscitou. Nem antes e nem depois da vinda de Jesus. Ninguém vai ressuscitar antes e nem depois, vai ser na vinda de Jesus. No dia que Jesus voltar, os mortos, não são alguns mortos, os mortos ressuscitarão primeiro. É o que está em Tessalonicenses. E Paulo fala, consolai-vos com isso, ou seja, tentem consolai-vos, ou seja, não tem outro jeito, é isso que vai acontecer. Convençam-se disso. Percebe? Tá bom? Então, queridos, eu fico aqui por hoje. Na próxima terça-feira, eu continuo falando sobre a alma e o relacionamento da alma com o corpo, o relacionamento da alma com o pecado. Vamos estudar um pouquinho sobre isso também. E quanto mais a gente fala, mais a gente internaliza o conceito bíblico. Que é difícil internalizar alguns conceitos que bate contra aquilo que nos foi colocado aqui dentro. Percebe? Foi colocado aqui pela tradição, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas nossas religiões, pelo que lemos, pelo que assistimos e tudo mais. Mas o que está no Novo Testamento é o que rege todo o nosso pensamento. Amém? Tá bom? Vamos fazer uma pequena oração e encerrar. Fecha seus olhos. Mesmo que você esteja assistindo depois que esse culto aconteceu. Jesus querido, te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, por esse entendimento da sua palavra. Senhor, nós queremos fazer o correto, fazer o certo para ti. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, porque precisamos da tua ajuda para vencer a cultura que foi nos imposta ao longo dos anos da nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, Deus abençoe a todos. Vou desligar a gravação. Só um segundo.